cósmicos e cósmicas, tudo bom com vocês? Meu nome é Sofia. O vídeo de hoje a gente vai conhecer a história de Clarice Lispector. Bom, a Clarice viveu entre 1920 e 1977. Ela foi uma das mais importantes escritoras do século XX e participou da terceira fase do modernismo aqui no Brasil, que ficou conhecido como a Geração de 45. E agora, em 2020, ela estaria completando 100 anos de idade se ela estivesse viva. Ela nasceu dia 10 de dezembro de 1920 em Technik, não sei se estou pronunciando correto, na Ucrânia, quando ela era ainda dominada pelos russos. Ela era filha de Pinkels, não sei também se estou pronunciando correto, deve estar totalmente errado, mas ele era um comerciante e a mãe dela era Mania Lispector. Quando ela nasceu, ela já tinha duas irmãs, que na época, uma que se chamava Leia tinha 9 anos e a Tânia tinha 5. A família da Clarice era judia, então eles tiveram que se refugiar aqui no Brasil por conta da guerra civil russa que estava acontecendo e que estava ocorrendo muita perseguição contra os judeus. Eles chegaram aqui no Brasil em 1921, quando a Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Eles se instalaram em Maceió, Alagoas, na casa da tia materna da Clarice, que era a Zaina. Eles também adotaram novos nomes para ficarem mais seguros aqui. Então, o Pinkels, que era o pai dela, que eu devo estar falando tudo errado, tornou-se Pedro. A Mania, a mãe dela, se tornou Marieta. A Leia, a irmã, se tornou Elisa. E a Aya, que significava luz, se tornou Clarice. A única que não mudou de nome foi a Tânia. Depois, eles se mudaram para Pernambuco, em Recife, e foi lá que a mãe dela faleceu, dia 21 de setembro de 1930, aos 41 anos. Por volta dessa época, Clarice já enviava alguns contos para a página infantil do Diário de Pernambuco, mas eles não aceitavam porque a Clarice escrevia mais sobre as sensações do que sobre alguns fatos, que nem, por exemplo, historinhas de Era uma Vez, um pirata, ou uma bailarina, uma princesa. Não eram coisas desse tipo. Eram, como eu disse, sobre os sentimentos das pessoas e não convinha colocar isso em uma página infantil. 7 anos depois da morte da mãe dela, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. E em 1939, quando a Clarice tinha 19 anos, ela entrou na faculdade de Direito. E também começou a se dedicar mais à literatura. Ela também chegou a fazer cursos de psicologia e antropologia. Em 25 de maio de 1940, ela lançou seu primeiro conto chamado Triunfo, que é sobre uma mulher que foi abandonada pelo marido e a partir disso descobriu uma força interior. Em 26 de agosto, ainda de 1940, o pai da Clarice faleceu por conta de uma cirurgia mal sucedida de retirada de vesícula biliar. Ele morreu apenas com 55 anos. A irmã dela, Tânia, já era casada e tinha uma casa própria, então ela acolheu a Elisa e a Clarice na casa dela e passaram a morar juntas. A partir disso, a Clarice começou a escrever vários contos, como A Fuga, A História Interrompida, O Delírio, e ao todo deu 6 contos que foram reunidos num livro chamado A Bela e a Fera, que foi publicado só depois da sua morte, em 1979. Ainda em 1940, a Clarice estava insatisfeita com o trabalho dela e ela queria ser jornalista e repórter. Então ela conseguiu um emprego e trabalhou na Agência Nacional, no Correio da Manhã e no Diário da Noite. Lá na equipe da Agência Nacional, ela conheceu o Lúcio Cardoso, que era um escritor e jornalista, que se tornou amigo dela. Ela até chegou a ter uma quedinha por ele em uma época, só que não deu em nada porque ele era gay. Foi só no final de 1941 que a Alice conseguiu superar o crush que ela tinha no Lúcio e começou a namorar Mauri, que era um colega do curso de Direito dela. Em fevereiro de 1942, ela começou a trabalhar na redação do jornal À Noite. Em março do mesmo ano, ela começou a escrever um livro chamado Perto do Coração Selvagem, que só foi publicado no ano seguinte. A publicação foi muito bem aclamada pela crítica. Ela foi até comparada com uns escritores famosos da época, que era a Virginia Woolf, o Sartre, James Joyce e o Marcel Proust. O que não deixou a Clarice nada feliz, ela ficou super irritada e falou que ela nunca nem tinha lido o livro dessas pessoas e que não tinha influenciado em nada na obra dela. Por conta do machismo na época, começou um boato de que a Clarice, na verdade, era um pseudônimo para um escritor homem. Em 1943, no dia 23 de janeiro, ela se casou com o Mauri Gurgel Valente e no final desse mesmo ano, os dois terminaram o curso de Direito. Em janeiro de 44, a Clarice adotou o nome de casada, Clarice Gurgel Valente, e no dia 19 do mesmo ano, eles se mudaram para Belém. Lá, a Clarice não tinha emprego, então ela passou parte do seu tempo lendo aqueles escritores que ela não conhecia, que tinham comparado com ela.
No dia 30 de julho de 44, ela e seu marido foram transferidos para Nápoles, na Itália. A viagem foi super longa e eles passaram por vários países, como Senegal, Portugal, Marrocos, Argélia e até que enfim chegaram na Itália. Lá ela começou a trabalhar em hospitais, fazendo trabalho comunitário para ajudar em casos graves da guerra. Em outubro, ela ganhou o prêmio Graça Aranha pelo melhor romance do ano com o livro Perto do Coração Selvagem. Em novembro, ela concluiu o livro O Lustre. Em 8 de maio de 45, quando estava acabando a Segunda Guerra Mundial, a Clarice conheceu um pintor em Roma chamado Giorgio de Chirico. Também, gente, eu não faço a mínima ideia se estou falando os nomes certos, pelo amor de Deus. Ele pintou um retrato dela. Em uma carta para as irmãs, ela escreveu o seguinte: ele estava posando para o pintor quando o jornaleiro gritou: "Acabou a guerra!" E eu também dei um grito. O pintor parou. Comentou-se a falta estranha de alegria da gente e continuou-se. Quando ela voltou para Nápoles, ela anotou um cão vira-lata que ela encontrou nas ruas e deu o nome para ele de Dilermando. Ele também inspirou alguns textos dela. Em 23 de novembro, ainda de 45, o Manuel Bandeira mandou umas cartas para Clarice pedindo que ela escrevesse um romance e alguns poemas. Ela foi lá, fez tudo bonitinho, na maior humildade, fazendo o trabalho dela, enviou e o cara respondeu com uma crítica pesada, entendeu? E ela ficou puta da cara e queimou tudo que ela tinha escrito. Aí depois de um tempo o Manuel viu que tinha feito merda e falou: "Ah, desculpa aí, continua escrevendo poema, você é boa, adoro seus poemas, kkk, e lembra de mim." No início de 1946, aquele livro que ela tinha escrito, O Lustre, foi publicado. Em 8 de março ainda desse mesmo ano, eles receberam novamente uma notícia de que o Mauri ia ter que se mudar para outro país. Dessa vez, eles iam se mudar para Berna, na Suíça. Então ela teve que, infelizmente, deixar o cachorrinho de Lermando lá por conta de um falso boato de que nos hotéis da Suíça não poderia levar nenhum tipo de animal de estimação. Em 10 de agosto de 48, em Berna, na Suíça, nasceu seu primeiro filho, Pedro Lispector Valente. E em 10 de fevereiro de 53, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, nasceu seu segundo filho, Paulo Lispector Valente. O Pedro, o primeiro filho, foi diagnosticado com esquizofrenia, o que deixava a Clarice bem triste. Ela não entendia o porquê da doença, ficava assim mal por não poder ajudar e não poder fazer nada. Então ela contratava vários psicólogos e psiquiatras para ajudarem ela, porque o menino era bem agressivo. Foi então em 1959 que a Clarice resolveu terminar com o marido dela e se separar, porque ele tinha que se mudar muito e o menino já ficava mais estressado, né, o Pedro. Também dizem que ela tinha ciúme dele e desconfianças, então ela deu um basta na relação e veio para o Rio de Janeiro com os filhos, e o Mauri ficou lá na Europa. Em 14 de setembro de 1966, a Clarice provocou um incêndio na casa dela por conta de um cigarro que destruiu totalmente o quarto dela e ainda quase fez ela ter que amputar a mão direita. E um pouco depois da publicação de um dos seus livros mais famosos, A Hora da Estrela, a Clarice veio a falecer. Ela morreu em 9 de dezembro de 1977 por conta de um câncer no ovário, um dia antes dela completar 57 anos. Ou seja, os seus parentes, amigos e conhecidos passaram o aniversário dela chorando e lamentando a sua morte. Eu acho que não tinha nada mais Clarice do que isso, né? E ao todo, na carreira dela, ela publicou 8 romances, uma novela, que foi A Hora da Estrela, 7 contos, 5 literaturas infantis, 2 crônicas, 2 correspondências, 3 artigos de jornais e apenas uma entrevista que foi dada para a TV Cultura, que tem aqui no YouTube, vou deixar o link na descrição. Entrevista incrível, sério, aquela mulher é muito enigmática. Você fica assim, gente, você só... dá vontade de ser amiga dela pra entender a cabeça dessa gente. Eu amo ela. E as melhores obras da carreira da Clarice foram A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH, Laços de Família e Perto do Coração Selvagem. Bom, gente, essa foi a história de vida da Clarice Lispector. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um likezinho aí pra eu saber. Se vocês quiserem ver outra biografia, tem uma da Marie Curie, que também é uma mulher muito legal, que influenciou muito a nossa história. Também me adiciona lá no Insta pra gente conversar, @SofiaHamed, porque o YouTube tá com uma nova política de bloquear os comentários de youtubers menores de idade. Então tá meio complicado aí pra eu poder conversar com vocês. Se tiver Instagram, adiciona lá. E é isso aí. Um beijo e tchau!